Continuando a nossa disciplina agora matemática, certo? Conteúdo, critérios de divisibilidade, que está na página 126 até 129 no nosso livro de matemática, ok? O que podemos falar sobre os critérios de divisibilidade? Pessoal, nós estamos falando sobre divisão, certo? E na divisão, uma das 4 operações, a última que nós trabalhamos, existem regras, ok? E esses critérios de divisibilidade, resumindo, fazendo um resumão do que a tia trouxe aqui para vocês, que isso aqui é uma das páginas do livro, certo? Esses critérios de divisibilidade, na realidade, são regras para que vocês consigam, com mais agilidade, verificar qual é o número que vocês vão utilizar para estar dividindo certo tipo de valor, certo? E as regras vão do número 1, 2, 3, divisível por 3, por 4, por 5, até divisível por 9, certo? Então, assim, é necessário realizar a leitura do livro, certo? Realizar a leitura e, quer queira, quer não, terá que ser decorado. Mas o interessante é que seja compreendido quais são essas regrinhas. A tia vai passar algumas aqui, certo? Para que vocês consigam compreender. Então, assim, ó, no primeiro exemplo, nós estamos aqui, ó, com uma divisão, certo? Nós temos o valor 762 dividido por 3. Verifique se o número é divisível por 3. Como é que nós podemos identificar se esse número é divisível por 3? Porque, pessoal, aqui, ó, a divisão, ela é exata. Aqui, ó, no resto, que nós denominamos, né, certo? O resto, ele deu 0. Então, aqui ela é considerada uma divisão exata. Sempre que não tem nenhuma sobra, a divisão ela é exata. Então, podemos dizer que 762 é um número divisível por 3. Agora, se invertemos o valor, por exemplo, utilizamos aqui, ó, 242. É divisível por 3? Realizamos a operação, certo? Mas só que no resto, podemos observar que ela não é exata. Restou 2, que é um número menor do que 3 e não pode mais ser dividido. E nós não temos mais nenhuma casa para avançar a divisão. Então, assim, a divisão parou no número 2. Então, este número, 242, não é dividido por 3. Sempre um número vai ser divisível, sempre um número que você estiver trabalhando vai ser divisível por outro número, sempre que a divisão der exata. Ou seja, não restar nada, ok? Então, assim, pessoal, aqui estão alguns critérios, certo? Divisibilidade por 1. Qualquer número dividido por 1, qualquer número natural dividido por 1, ele vai ser ele mesmo. Então, por quê? Se eu tenho 2, vou dividir para 1. 2 para 1, o mesmo número. 2, a mesma quantidade. Se eu tivesse 2 dividido para 2, seria 1. 1 para cada 1. Então, pessoal, é sempre esse critério. Mas para poder fazer essas continhas, ou para saber qual número a gente vai utilizar, é necessário que a gente siga essas regras que estão no livro, certo? Então, divisível por 1 vai ser o mesmo valor, ok? Divisível por 2, aí ele vai ter uma regrinha. Quando terminar, certo? Sempre que terminar em 0, 2, 4, 6, 8, ou seja, números pares, ok? Então, 74 é divisível por 2, porque termina em 2, é um número par. Então, vocês já podem associar. 683 aqui, ó, não é divisível por 2, porque termina em 3. Então, se vocês quiserem fazer o teste, pega o caderninho ou até no próprio livro, pega o lápis e marca lá, 683. Faz lá a operação para verificar se vai ser uma divisão exata. Depois me conta, certo? Me conta se vocês conseguiram. Então, divisível por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Ou seja, aqui, ó, 621 é divisível por 3, pois, se você somar 6 mais 2, 8 mais 1, 9, 9 é divisível por 3. Por que, pessoal? É divisível por 3? Porque é um múltiplo de 9. Então, se eu vou pegar os múltiplos, então 3, 6, 9,
12 sempre será número dividido por 3. Sempre será divisível. Certo, pessoal? Então, vamos treinar essas regrinhas, ok? A mesma coisa apareceu aqui, ó. O outro exemplozinho. Na mesma divisibilidade de 3, certo? Na mesma regrinha do número 3. 485 não é divisível por 3. Por quê? Se você somar 4 mais 8, que são 12, e somar com mais 5, dá 17. 17, ele não é um número divisível por 3. Por quê? Ele não é múltiplo de 3. Então, é necessário que vocês também estejam revisando essa questão dos múltiplos, certo? Através dos múltiplos, através da aquisição dos múltiplos, de vocês saberem quem são os múltiplos de quem, então vocês podem justamente também aplicar esses critérios de divisibilidade, que não é difícil, mas requer treino. Requer fazer as atividades do livro, as atividades impressas. Vocês podem utilizar também jogos e aplicativos, certo? A tia vai estar botando algumas dicas novamente de aplicativo para vocês utilizarem, certo? Que podem estar facilitando essa questão da aprendizagem, ok? Aqui segue divisível por 4, divisível por 5, por 6, por 7. Então, é necessário que vocês vejam cada uma das regras e façam a prática. Peguem os números que tem e façam a divisão para verificar. Sempre que for exata, então o número ele é divisível pelo que você está trabalhando. Se não for exato, então ele não é divisível. Sempre o número vai ser divisível a partir do momento que ele for múltiplo, certo? Múltiplo do número que esteja sendo dividido. Então, o último também, a divisibilidade por 10, 100 e 1000. Vocês lembram que tinha umas regrinhas para que a gente fizesse multiplicação, divisão, sempre o quê? Cortando o zero e deixando, igualando a quantidade do número que tinha para ser dividido ou para ser multiplicado. Então, segue a regra, certo? Então, pessoal, é necessário que seja realizada a leitura, ok? E vocês vão fazer as atividades para fixar o conteúdo da página 130 a 133. E nós temos também uma atividade impressa, certo? Para fixar mais ainda. É necessário realmente que vocês estejam fazendo esse treino, que vocês estejam praticando, para que vocês não venham a ter nenhum tipo de problema. E qualquer probleminha, vocês anotam qual é a dúvida, entrem em contato comigo através dos nossos canais de comunicação, que a tia tira a dúvida de vocês. Certo, pessoal? Então, conto com vocês fazendo as atividades, ok? Para que a gente consiga fixar mais ainda o conteúdo. As atividades são essas aqui, ó, que estão aqui para serem trabalhadas. Elas estão impressas, elas estão disponíveis no Classroom, certo? E estão disponíveis também impressas na escola. Ok, pessoal? Até a próxima, certo?